Los Angeles tem o mapa mais idiota da América. Vamos ter uma geógrafa conversa. Moro em Los Angeles e isso sempre me intrigou. As cidades são meio estranhas, entende? A maioria das pessoas presume que as cidades são apenas grandes extensões de domínio metropolitano que se agrupam em certas áreas. E quero dizer que essa suposição faz sentido, porque, para a maioria do mundo, esse formato parece ser o padrão. Olhe para lugares como Lusaka, Zâmbia, ou Pequim, ou Riad. É apenas um agrupamento ordenado que engloba as áreas desenvolvidas que formam os limites da cidade. É bem simples. É como se fosse uma única unidade, certo? No entanto, isso nem sempre e muitas vezes não é o caso com várias cidades ao redor do mundo. Cada país tem sua própria maneira de gerenciar suas divisões administrativas, como municípios, regiões estatísticas ou distritos. Seja o que for que compõe uma cidade, as partes menores. As cidades podem se tornar mais complicadas quando certas seções dentro da área metropolitana não querem ser acatadas ou absorvidas por ela. O que isso significa? Vamos explicar. Existem muitos exemplos pelo mundo, geralmente em cidades grandes como Londres. A maior parte da expansão urbana pertence a Londres, mas no centro do rio Tâmisa há o enclave separado da cidade de Londres. Há uma diferença entre Londres e a cidade de Londres, que tem a Catedral de São Paulo e seu próprio conjunto de regras e administração. A cidade de Londres é considerada uma entidade separada da verdadeira Londres, até mesmo as placas são diferentes quando você pisa nela. E então você tem alguns casos onde as áreas desenvolvidas ao redor do que é considerado uma cidade não estão realmente incorporadas a ela. O que isso significa? Vamos olhar para Tóquio como exemplo. Muitos pensam que toda a área desenvolvida ao longo da Baía de Tóquio é simplesmente Tóquio. Na realidade, a cidade de Tóquio abrange apenas uma pequena fatia que encapsula a maioria dos locais importantes e famosos, como o centro da cidade, o Palácio Imperial, a travessia de Shinjuku e a Disneyland de Tóquio. E essas pequenas ilhas ao largo da costa. O restante das regiões vizinhas são cidades separadas, não incorporadas à cidade de Tóquio, como Yokohama, Chiba e Saitama. Kawasaki, onde fabricam as motocicletas, foi a primeira que tive e acabei destruindo, mas essa é outra história. Ganhei o acordo a propósito, onde eu estava. Então isso significa, ok, duas cidades separadas podem realmente se tocar no mapa, mas elas não estão legalmente incorporadas dentro da jurisdição uma da outra. Isso acontece bastante, na verdade. Muitas cidades são assim em todo o mundo. Por exemplo, Paris. Eles têm seus famosos 20 arrondissements. Apenas o que está dentro dos 20 bairros é considerado Paris de fato. Na Índia, eles têm Nova Delhi, que na verdade é separada de Delhi regular, que também é cercada por um monte de outras cidades que a tocam, como Noida e Ghaziabad, ou como quer que você pronuncie, me desculpe. Mas então, de vez em quando você chega a uma cidade que parece um tumulto bagunçado e sem sentido, e metade de tudo nem sequer está incorporada à cidade. E deixe-me dizer uma coisa, os Estados Unidos da América são uma verdadeira mina de ouro dessas anomalias confusas, administrativas e municipalmente divididas. Cidades como Fresno, Stockton ou Bakersfield são comuns na Califórnia por alguma razão. Por exemplo, se você olhar os mapas, tem exclaves da cidade localizadas fora do centro principal. Mas então, dentro do centro da cidade, você também tem bolsões e buracos que não estão incorporados à cidade. Muitas cidades dos Estados Unidos da América, como Orlando, Houston, Phoenix e Vegas, têm esse formato. Todos conhecemos Vegas. A parte do paraíso que não pertence a Vegas é uma coisa totalmente diferente, com uma longa história envolvendo a máfia. Em resumo, muitas dessas cidades não são o que você imagina. Antes de começarmos, uma breve distinção. Sei que muitos inscritos pensam saber a resposta por terem visto um vídeo sobre o assunto. Embora os valores comunitários possam influenciar o raciocínio quanto ao motivo dessa divisão. Não, esse tipo de sistema irregular não representa toda a manipulação de distritos eleitorais. Manipulação de distritos eleitorais é o desenho de distritos de votação dentro dos limites da cidade, não a separação de cidades inteiras em uma área metropolitana. Existem vários motivos pelos quais as cidades americanas fazem esse tipo de coisa. Isso sendo esclarecido, há uma diferença, ok? Não há uma única resposta. Às vezes, essas áreas, esses pequenos bolsões, existiam antes mesmo da grande cidade se desenvolver. E começaram, então tem um motivo histórico. Mas muitas vezes um dos maiores e mais populares motivos é porque essas cidades estão totalmente bem por conta própria. Eles não necessitam do auxílio da cidade, pois estão se saindo melhor sem fazer parte dela. Mas qual o motivo disso? Porque essas pequenas subdivisões dentro da área metropolitana geralmente têm algum tipo de indústria lucrativa que realmente as mantém à tona e permite que sejam entidades distintas, separadas da cidade maior. Essas áreas não incorporadas possuem suas próprias forças policiais, conselhos municipais e modo de operação.
Até as placas de rua parecem diferentes. Quando você olha para a área metropolitana de Los Angeles, ao longo da costa e dentro das barreiras das montanhas que a cercam, você pensaria que tudo isso é Los Angeles. Mas a verdade é que as reais fronteiras e limites do que constitui a cidade de Los Angeles se parecem com isso. Lembre-se que a cidade de Los Angeles e o condado de Los Angeles são entidades distintas. Não confunda os dois. E nem vamos falar sobre o overclock, porque parece assim. Porque há como uma pequena alça fina que vai para o oceano, mas se conecta a partir da parte central, mas tudo ao redor não pertence à cidade de Los Angeles quando está literalmente bem ali? E por que existem todos esses pequenos buracos, esses bolsões dentro da cidade que não estão incorporados à cidade? Isso porque Los Angeles tem uma história muito estranha, então não vou te aborrecer com todos os pequenos detalhes, porque isso levaria muito tempo. Los Angeles possui muitos bairros e nem sempre teve sua aparência atual. Ela meio que cresceu comprando novos bairros e tornando-se o que é hoje, uma rápida referência geográfica. Existem duas partes em Los Angeles, o Vale e a Bacia de Los Angeles. O Vale é basicamente aquela grande área ao norte de Los Angeles onde você tem que atravessar as montanhas. Para chegar até lá, sim, você sabe, a colina com o letreiro de Hollywood, sim, essas são as montanhas de Santa Mônica, você tem que atravessá-las para chegar ao Vale. E sim, você provavelmente já ouviu falar das Garotas do Vale, sim, totalmente, sim, essa é essa área, o Vale de San Fernando. E é tão engraçado porque se você olhar no Vale, apenas uma parte não pertence à cidade de Los Angeles. San Fernando, que coincidentemente nomeia todo o vale, é uma cidade separada, não incorporada a Los Angeles. Sim, San Fernando, cara. Eu tive que ir lá, tem a placa San Fernando, placa verde, Hubbard, placa branca. Hubbard tem duas ruas Hubbard, uma em Los Angeles, uma em San Fernando. Então estamos aqui em San Fernando, parece uma área pequena e agradável. Cada uma dessas pequenas áreas não incorporadas da Califórnia tem algo que as diferencia. San Fernando se destaca por ter seu próprio suprimento de água. Com o tempo, Los Angeles cedeu novas áreas e bairros para a construção. Muitos desses bairros decidiram se separar de Los Angeles porque a cidade tem um forte controle sobre o suprimento de água. Se você não tem seu próprio suprimento de água, precisa viver em uma área capaz de se sustentar financeiramente. Então eles podem trabalhar com a cidade de Los Angeles para obter essa água. Ou você tem que ter sua própria água. E é exatamente por isso que San Fernando nunca se juntou a Los Angeles. Aparentemente eles têm um aquífero subterrâneo muito bom e sustentável que os ajuda a se sustentar. Então eles nunca precisaram se juntar a Los Angeles. Então quando você olha para o resto de Los Angeles, você olha para esses bolsões que não pertencem a ela, como Santa Mônica, Beverly Hills, West Hollywood, Culver City, Glendale e Burbank. Eles definitivamente não querem fazer parte de Los Angeles. Há uma história por trás disso. Olhando para o mapa não faz sentido, pois há corredores de apenas alguns metros de largura separando essas cidades não incorporadas. A Rua 63 separa Englewood de Culver City. Desculpe, não é Carson City, eu me confundi. Voltando ao programa, então eu fui lá. Tudo bem, Rua 63, bem ali. Estamos bem no corredor. Veja as duas linhas vermelhas, estamos no meio de Englewood e Culver City, e isso especificamente bem aqui é a cidade de Los Angeles. Estamos no meio e há uma coisinha magra que conecta o centro de Los Angeles ao oceano. Isso, meus amigos, é o Harbor Gateway, também conhecido como o Cadarço de Los Angeles. Los Angeles sabia que precisava de acesso ao oceano. Contudo, quase metade de tudo no oceano não desejava fazer parte de Los Angeles por várias razões, principalmente por não quererem contribuir para o sistema da metrópole. Eles não precisavam deles, essa pequena e estreita faixa de terra tem apenas cerca de meio quilômetro de largura, ou 0,8 quilômetros, e basicamente Los Angeles comprou todos esses bairros e os tornou parte de sua cidade. Até tocar o oceano em San Pedro. Por quê? Para que eles pudessem ter parte do maior porto de envio da América. O porto de Los Angeles divide metade de sua área com o porto de Long Beach. Parece que deveria ser um porto só, mas na verdade é dividido entre duas cidades. Mas sabe o que é realmente estranho? A faixa de terra apresenta algumas anomalias estranhas. Tecnicamente, ela é cortada ao meio, porque em algum momento você chega ao rio Los Angeles e por cerca de 3 metros, quando você caminha sobre o rio na ponte, você não está no condado de Los Angeles. Curiosamente, a cidade de Gardena fica ao lado da faixa de terra, mas a escola secundária de Gardena está incorporada em Los Angeles, separada por apenas algumas centenas de pés.
Ainda mais estranho, há um retângulo de terra de 4 quarteirões por um bloco dentro da faixa excluído, pertencente a Torrance, não a Los Angeles. Chamo essa parte mais estranha de nó da faixa de terra. Fui lá mostrar como é. Esses dois lugares estão na área mais peculiar da faixa. Você verá que tentamos chegar aos 110, mas para isso é preciso atravessar todas essas pistas. Felizmente, há um pequeno segredo. É assim que você evita o engarrafamento. Pegue a rua Wilshire Sixth e siga em frente. Parece que estou saindo da rodovia. Olha só, todas aquelas pessoas devagar no trânsito. Não, pegue o passe da rua Sexta. Estamos voltando para o 110. Aqui estamos de volta no 110, sem o trânsito louco. É assim que você passa pelo aglomerado do 110. Ok, estamos em Harbor Gateway. Isso é na rua Vermont, bem perto da rodovia 110. E esta é a faixa de terra mais estreita que divide as duas partes de Harbor Gateway. No momento em que você pisa no rio Los Angeles sobre a ponte por cerca de 10 pés, você está oficialmente fora da cidade de Los Angeles por alguns segundos. Você está de volta em Harbor Gateway. Eu saí de Los Angeles rapidamente e voltei. A propósito, meu primo Sorri me acompanha hoje. Oi, Sorri. Oi, pessoal do Digger. Você sabe o que eu faço, certo? YouTube, algo assim. Ok, aqui está a escola secundária de Gardena. Então, agora estamos na cidade de Gardena. Logo, quando você atravessa a rua, você está na escola secundária de Gardena. Mas, tecnicamente, a escola secundária de Gardena não está em Gardena. Agora, essa é a parte mais estranha do nó do Harbor Gateway. Por um quarteirão de largura e 4 quarteirões abaixo, 4 quarteirões quadrados, por algum motivo estranho, tudo isso são torrents dentro do Harbor Gateway. Isso não faz sentido. Então, Hugh, essa é a minha vida. Eu faço coisas de mapa e geografia. O que você acha disso? Eu acho fantástico porque você faz o que gosta de fazer. Mas você gosta disso. Mas e as outras áreas? Por que todas as outras áreas isoladas não fazem parte de Los Angeles? Bem, se você olhar para cada um desses buracos no mapa, os pequenos bolsões que não são incorporados, cada um tem uma história muito única. Por exemplo, como já falamos antes, Long Beach obviamente não precisa fazer parte de Los Angeles porque eles têm seu próprio porto principal, eles têm sua própria estabilidade econômica através do setor de comércio marítimo. Se você olhar para Santa Mônica é, na verdade, o fim da histórica Rota 66, você sabe, as famosas placas e a música e tudo isso. Na Rota 66, que terminava em Santa Mônica e costumava haver um pier antes de Los Angeles ter San Pedro e Long Beach Pier. Eles tinham o pier de Santa Mônica. Agora é um grande parque temático e eles têm brinquedos e tudo, mas antes era onde a principal indústria de navegação estava localizada. Santa Mônica ganhou dinheiro suficiente para se sustentar e agora há muitos negócios e compras e varejo por lá. Outra pista é que Los Angeles é fortemente subsidiada pela indústria do entretenimento e hoje existem os 5 grandes estúdios, costumavam ser 6. São Universal, Warner Brothers, Disney, Paramount e Sony, anteriormente conhecida como Columbia. E costumava ser a Fox, mas então a Disney comprou a Fox. E vou ser honesto, muitas pessoas tinham opiniões sobre isso. Enfim, agora de todos os 5 grandes estúdios, apenas um deles está realmente dentro da cidade de Los Angeles, a Paramount. Caso contrário, Culver City tem os estúdios Sony e Burbank tem os 3 restantes. Disney, Warner Brothers e Universal. Então isso explica por que essas áreas não precisam fazer parte de Los Angeles. A partir daí, a história meio que se escreve sozinha e é como se houvesse uma constante dança legislativa de tango que eles sempre têm que fazer uns com os outros para resolver as coisas, mesmo que todos se considerem angelenos, mas tecnicamente não são. Mas seja lá o que for, a regra não dita é que se você tocar na cidade de Los Angeles, boa sorte, há uma chance de 50% de você se dar mal ou prosperar. Quem sabe é como uma caixa de mistérios, você não sabe exatamente o que vai conseguir se for se separar da cidade. E é tão engraçado porque em 2002, houve, na verdade, um referendo que foi realizado para todo o Vale, Hollywood e as áreas da Bahia Sul querendo oficialmente se separar da cidade de Los Angeles, o que a tornaria ainda menor do que é hoje. Você pode imaginar todo o Vale, a moção não passou, mas isso diz algo sobre as relações que essas áreas têm com a cidade de Los Angeles. O ponto é, eu moro em uma cidade estranha que não faz sentido e tudo é torcido e ao contrário, e emaranhado, assim como aquele cadarço, mas no final... Somos todos do sul da Califórnia, é minha pequena casa estranha. Não sei quanto tempo mais ficarei aqui, mas vamos ver. Enfim, saúde, tenham um bom dia e fiquem bem. Até mais.
Ah, e essas pequenas ilhas ao largo da costa